frase que se repete nas 4 cenas. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Depois a gente tem o período da libertação e nós temos outra frase que se repete. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. E depois nós temos uma ação de graça e um louvor. Então as 4 cenas, elas vão seguir essa mesma estrutura. E isso nos mostra que o tema desse salmo, o tema que ele está querendo falar para a gente, é sobre o gracioso amor de Deus. É um louvor ao amor de Deus manifestado com graça sobre as nossas vidas. Na pregação de hoje eu vou me concentrar no quarto desses 4 blocos. Homens corajosos, o texto fala que eles se lançam à imensidão do mar. Os judeus, os israelitas, não eram um povo necessariamente conhecido pelas suas navegações, como os fenícios, seus contemporâneos. Então, homens de Israel que se lançavam ao mar, na imensidão do mar, eram homens corajosos, eram homens audaciosos, eram homens que estavam ali fazendo negócios, eram empreendedores, eram estudantes. Eu fico imaginando esses marinheiros lá no Mediterrâneo, no pôr do sol, olhando o sol se pôr e falando, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E eles louvando ao Senhor pelas maravilhas que eles encontravam na profundeza do oceano. Mas aí acontece uma coisa que muda tudo. Deus fala. Deus fala. Muitas vezes, quando estamos no meio da nossa angústia, da luta, do sofrimento, da incerteza, do medo, nós fazemos a pergunta: por quê? Por quê? Por que Deus me colocou nessa situação? Muitas vezes, a resposta que nós encontramos é a mesma resposta que Jó encontra no seu livro. Porque Deus é soberano. O texto está dizendo que Deus falou e provocou o vendaval. A resposta só é encontrada no próprio Deus. Exige muita maturidade para que nós, como Jó, após entendermos que o Deus soberano nos faz sofrer, respondamos: agora, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Exige muita maturidade para isso. Então eu quero propor também um segundo aspecto que as aflições surpreendentes nos causam. As aflições, elas nos ensinam. Fazer jiu-jitsu não é uma coisa, não é um esporte assim que eu esteja treinando para ser campeão mundial, ou para, eu faço dentro das minhas limitações de idade e tal. Mas é muito interessante, em situações de aflição, nos ensinam coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira. Quando eu estou lá na luta, você está sendo esmagado, torcido. Você tem que saber mais, se você vai aguentar um pouco mais aquele esmagamento ali antes de desmaiar, ou se você consegue fazer uma ou duas coisas para fugir daquilo ali. Tem vezes que eu estou morrendo, não consigo mais nada, e alguém fala: vamos, você consegue, e você vai lá e sabe que tem um pouquinho mais de gás. Só no sofrimento que nós aprendemos certas coisas. Então, eu acho que uma resposta secundária para Deus é soberano e por isso Ele nos coloca em aflições. Uma resposta secundária é que existem coisas que só se aprende na aflição. Existem coisas que nós só aprendemos na aflição. Existem coisas na nossa vida que só se quebram sobre pressão, sobre luta, sobre dificuldade. Existem ajudas que você como homem, você como mulher, vocês como casal, só vão buscar em desespero. Existem gritos que só serão dados numa noite muito escura. Me entendem? O gracioso amor de Deus, na angústia, se manifesta, nos mostrando que a aflição nos ensina. Mas não só isso, nós vemos também que o clamor salva. Veja o que diz o versículo
27 até o versículo 30. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Encontravam. E serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Veja bem, o Salmo, ele é explícito, e ele é até bem humorado, em mostrar que no meio daquela tempestade, as habilidades dos marinheiros experientes não serviam para nada. Eles trabalhavam como bêbados. Pensa em marinheiros experientes trabalhando no deck de um navio em meio a uma tempestade. É isso que o Salmo quer dizer. E é assim que acontece conosco, no meio das nossas aflições e angústias. As nossas habilidades, o nosso conhecimento se torna repentinamente inútil. Você é aquele homem de negócios bem-sucedido, rico, as pessoas te elogiam, mas de repente uma doença, um problema no casamento, algo inesperado acontece na sua casa, e nada do que você faz nos seus negócios serve. Aquele homem respeitável não é nada diante daquilo que se abate dentro da sua casa. E nós passamos a cambalear como bêbados. Pior ainda, nós podemos ter, que aqui em Goiás a gente fala de conversa de bêbado. O casal está em dificuldade. A dificuldade é lá de fora, é um desemprego, é uma dívida, é um negócio normal. O que o casal começa a fazer? Brigar. Conversa de bêbado. Começa um a acusar o outro, começa um a lutar contra o outro. Ao invés de se unirem juntos para enfrentar a luta externa, eles começam a cambalear como bêbados. O seu filho está longe dos caminhos do Senhor. Ao invés de você ser uma coluna, um alicerce, um exemplo de palavra de Deus, um sacerdote, uma mulher de Deus que abre a Bíblia, você passa a ser aquele pai, aquela mãe chata, igual goteira na testa do menino, da menina. E falar como um bêbado, e a sua habilidade não serve para nada. E de repente nós somos completamente inadequados para nos salvar no dia da angústia. Mas o Salmo não nos abandona nesse lugar. Ele continua dizendo assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam no dia da nossa angústia. O que nós precisamos fazer é clamar, clamar, clamar. A nossa salvação não está na nossa habilidade, a nossa salvação está na ajuda externa. Em 1978, um vendedor de aviões de São Francisco vendeu um pequeno avião agrícola para a Austrália, do outro lado do mundo, 12 mil quilômetros de distância. A venda tinha uma condição, ele precisava levar o avião para a Austrália. Então ele não queria perder aquela venda em tempos de crise. Ele colocou um instrumento de navegação muito rudimentar nesse aviãozinho e levantou voo. Mas quando ele estava chegando na Austrália, no meio do Oceano Pacífico, o único instrumento de navegação que ele tinha quebrou. E de repente ele se viu completamente perdido na vastidão do oceano. Ele pediu socorro pelo rádio, o controle de tráfego fez a notícia chegar para um avião comercial que voava mais ou menos naquela região. Com muita inteligência, o piloto do jato, que tinha instrumentos de navegação sofisticados, falou para aquele piloto: aponta seu avião para o sol e me diz o que a bússola diz. Aí o piloto apontou para o sol e falou 274 graus. Aí o piloto do avião apontou o avião dele para o sol e viu 270 graus. Aí ele falou: então eu já sei que o avião está ao sul. Não vou explicar os cálculos trigonométricos aqui, vamos acreditar nisso, ele estava ao sul. Mas agora ele precisava saber se ele estava mais a oeste ou mais a leste. Aí ele pediu para o piloto fazer assim: estica sua mão, coloca sua mão no horizonte e conta quantos dedos tem até o sol. Aí o piloto do aviãozinho contou, falou: tem 4 dedos. Aí o piloto lá do avião falou: então ele está mais a oeste. Então agora o piloto do jato sabia para que lado ele tinha que ir.
para se aproximar do aviãozinho. E fazendo mais algumas conversas e mais alguns cálculos, eles, depois de 4 horas de busca, chegaram e avistaram o aviãozinho. E todos os passageiros já estavam envolvidos naquela busca e eles celebraram muito. E ele pôde dizer qual era o rumo que aquele piloto tinha que tomar para chegar no aeroporto. E ele conseguiu chegar. Ele pousou e ele conta que o avião, que o motor apagou assim que ele tocou a pista com o combustível esgotado. Muitas vezes nós precisamos que nos aponte o sol como nessa história, mas o sol da justiça, o nosso Senhor Jesus. O nosso clamor nos salva. Não é a nossa habilidade, não é a nossa versatilidade, não é a nossa eloquência, não é o nosso conhecimento, é o Senhor Jesus atendendo o clamor. Mas um clamor que muitas vezes só acontece na aflição. Existe um nível de clamor que só no meio da angústia ele nasce. Eu lembro que nós passamos um momento muito difícil na nossa vida há anos atrás. E num momento de muito duro, muita dificuldade, eu falei para a Patrícia falou para mim: amor, por que você não vai para o monte orar? Sei lá, faz alguma coisa. A gente morava no 12º andar, então a gente elegeu a sacada como monte. Era autossuficiente. Então, nós passamos a orar todos os dias, 1 hora, no relógio, cronômetro contando, 1 hora. Existe um nível de clamor que ele só acontece na angústia. Então, ore demoradamente. Clame demoradamente. Clame profundamente. Aprenda palavras novas que irão descrever a sua dor. Busque nos salmos descrições mais vívidas e mais claras daquilo que você está sentindo. Porque o gracioso amor de Deus na angústia nos ensina que o clamor salva. O clamor salva. O clamor que salva, mas também o amor que se revela. Versículos 31 e 32. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Aqui o salmo chega no seu objetivo. Lembra, o tema do salmo é exaltar o grandioso amor de Deus. Ele chegou no ponto. E ele dá um conselho a esses homens. Homens que estavam no mar, perdidos, cambaleando, clamaram ao Senhor, o Senhor os ouviu, o Senhor falou para as ondas subirem, o Senhor falou para as ondas pararem, isso está implícito no texto. E ele dá agora um conselho para esses homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. O que é a assembleia do povo? Isso aqui, meus irmãos. São as nossas reuniões. São as nossas reuniões ordinárias, são as nossas reuniões extraordinárias. São quando o povo de Deus está reunido. Nós devemos conversar entre nós e contar histórias de quando o Senhor nos salvou. Nós devemos conversar entre nós. E o nosso tema tem que ser embebido de histórias do Senhor nos salvando. Eu confesso que eu não fui um aluno muito bom. Minha mãe está aqui na frente, ela está fazendo assim com a cabeça, né? Ela sabe o que ela sofreu e o galardão que ela tem no céu. Brincadeira, não vamos entrar nessa teologia do galardão, só uma piadinha, tá, pastor? Mas, em minha defesa, eu acho que escolas não são próprias para meninos. Eu tenho uma teoria, que meninos aprendem fazendo. Meninos não aprendem ouvindo. Tradicionalmente, meninos aprendem ao redor da fogueira. Antigamente, quando os homens caçavam, o que eles faziam depois das caçadas? Acendiam o fogo,
sentavam em volta e começavam a contar histórias das caçadas. Uma coisa mais próxima nossa, histórias de pescador. A gente dá risada das histórias de pescador. Por quê? Porque elas são exageradas, né? Porque elas são cheias de glória própria, de exaltação. Mas essas histórias transmitem conhecimento. Transmitem conhecimento para quem? Não é para o seu amigo que está rindo de você, que está te zoando, que está falando que você comprou peixe no Carrefour. Transmite conhecimento para o seu filho de 6 anos, que você acha que não está ouvindo. Transmite conhecimento para aquele outro menino de 13 anos que está desenhando no chão. Eles começam a entender o que é um molinete. Eles começam a entender o que é jogar, o que é um peixe naré, como é que você pega uma... Chegando ao final do meu conhecimento de pescaria, eu não estou nem conseguindo dar exemplo, meus irmãos. Porque faltou isso na minha vida, meu pai não pescava, as minhas histórias não aconteceram na minha infância. Mas o menino, ele vai aprendendo, ouvindo essas histórias. O mesmo acontece com as histórias do Senhor na sua vida. Quando você sai da igreja, qual é a conversa no carro? Você é um sommelier de louvor? Você é um crítico de pregação? Você é o fofoqueiro da escala? Ou você é aquele que bebeu do Senhor e que tem algo de Deus para falar no carro? Ou você já simplesmente trocou de canal e está falando de coisas como se você nem tivesse estado diante da palavra de Deus? O que seus filhos estão ouvindo daqui para casa? Sobre o que é ser povo de Deus. Como eles estão sendo formados enquanto membros de uma comunidade presbiteriana? Como eles estão sendo moldados em relação ao amor que se deve ter com a palavra de Deus, com os feitos de Deus e com a assembleia do povo de Deus reunida? Como você ensina seu filho nas conversas informais que ele assiste? Vocês têm momentos de louvar ao Senhor na assembleia da sua casa e contar para eles do dia que o Senhor te livrou, do dia que você não tinha esperança e o Senhor foi a sua salvação, ou do dia que você conheceu a mãe dele, e fazer o seu próprio How I Met Your Mother em casa, para quem pegou a referência. Porque o mundo está cheio dessas histórias. O mundo está inserindo essas narrativas na sua casa. E você? Você louva o Senhor na assembleia? Você fala e exalta os feitos de Deus no meio do seu povo? Marcos capítulo 4 vai nos narrar uma história, que eu tenho certeza que você já deu clique nela enquanto a gente lia esse salmo. A partir do versículo 35 fala o seguinte: naquele dia ao anoitecer, Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? A aflição, a angústia nos mostra um amor que se revela. Aqui nós vemos os discípulos numa situação descrita no Salmo. É como se o Salmo fosse uma profecia daquilo que os discípulos um dia iriam viver de verdade. E eu fico me imaginando, conversando depois com Pedro, Tiago e João no barquinho, e perguntando para eles assim: você ficou com medo? Muito medo, medo demais da conta. Pedro Goiano falando. Eu achei que eu ia morrer, foi a pior noite da minha vida, foi a pior navegação da minha vida.
Aí eu perguntaria para ele: se você pudesse passar por isso de novo, você passaria? Com certeza, porque eu conheci um Deus que manda o mar se aquietar, e o mar se aquieta. Existe uma profundidade do conhecimento do Senhor, que nós só alcançamos no dia da nossa angústia. Existe uma profundidade do amor de Deus para nós, que só é revelado na tempestade. Existe um conhecimento do caráter e do poder de Deus que só alcança as aflições. E que ao clamar a esse responde. Você vai ver que se por um lado é soberano, que pela sua palavra as ondas subissem, que o vento batesse, que a tempestade iniciasse, conhecer que Jesus Cristo é Deus, que por sua palavra fala: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E o vento e o mar obedecem na sua vida. Mas você só vai conhecer isso estando. E aí você vai ter histórias para contar nas assembleias que você participa. Para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua família e para a sua igreja. Meus irmãos, o gracioso se revela na angústia. A aflição que nos ensina, porque existe um nível de conhecimento da angústia. Que só é feita no meio da angústia. E nós vemos o amor que se revela, porque existe uma profundidade de amor que nós só conhecemos na nossa noite escura. Amém? Que o Senhor possa te encorajar com a soberania dEle. E que você possa saber todos os dias que o mesmo Deus que ordena que a tempestade comece, é o Deus que ordena que a tempestade termine. E o objetivo disso é que você conheça o gracioso amor dEle. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque podemos descansar na sua soberania. O Senhor é quem tem planos altos para nós. E eu quero clamar e pedir ao Senhor que o Senhor nos encoraje no dia da nossa angústia. O Senhor conhece o coração dos meus irmãos aqui na igreja. O Senhor sabe a luta que cada um passa. O Senhor sabe as dificuldades e as angústias e as noites que caem sobre cada um. E engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.